Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Oli Paz e este é o Jogo do Poder Notícias Sul. Hoje nós recebemos aqui Giovana Lian, que é engenheira civil, tem doutorado em urbanismo e também é diretora da IDEMER, que é um Instituto de Desenvolvimento Municipal Regional. E nós vamos contar essa história toda, porque a Giovana está conosco e traz toda essa bagagem com ela. A Giovana está trabalhando em um projeto aqui em Caxias do Sul, um projeto específico que a gente quer esmiuçar até para dar uma ideia de todo o trabalho que ela faz, né? Que é o projeto Viva São Pelegrino. E a gente vai começar a falar sobre isso porque cidades inteligentes, particularidades de território, vão fazer com que no futuro nós tenhamos uma qualidade de vida muito melhor. Só que vários fatores que a gente não entende hoje contribuem para isso. Não é simplesmente deixar a cidade, como se diz, bonita, asfaltada. Não é bem isso como funcionam os equipamentos dentro de uma cidade. Mas na realidade isso aí eu já aprendi com a Giovana, que ela vai contar pra gente essa história. Giovana, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. E a gente quer falar sobre isso, sobre o projeto São Pelegrino e como que cada cidade pode olhar para si e para o seu patrimônio, né, vamos dizer assim. Oli, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, um tema que me apaixona, as cidades, é onde nós moramos, e a pergunta que a gente se faz todos os dias é como as nossas cidades têm que ser geridas, serem conduzidas para que nós possamos ter mais qualidade de vida. Uhum. E nós precisamos nos apropriar da cidade que temos, porque muitas vezes a impressão que nós devemos passar limpo a cidade para que ela esteja do jeito que nós gostaríamos, né? Uhum. E nós temos que nos apropriar do que temos, qualidades, defeitos, é muito simples, isso vale para a vida, não só para cidades, mas que nós possamos melhorar o que é bom e minimizar o que não é tão bom. É esse o nosso grande desafio aí para termos cidades melhores. Na realidade é isso, aquela questão do terra arrasada, né? Não, para melhorar aqui só desmanchando, não, porque também faz parte de uma história, né? Com certeza. E o que a gente pensa que é bom nem sempre é. Conta um pouquinho pra gente, porque a gente imagina, não, aqui o trânsito está caótico, porque essas ruas são estreitas, mas a gente não entende direito como é que funciona isso aí, como é que é essas interações aí? Nós temos uma memória, um registro do pós-guerra, quando as cidades elas precisaram ser reconstruídas do zero em muitos locais, né? Então a gente tem essa herança que também veio da época do modernismo, né, na arquitetura, que parecia que para ficar bom era necessário começar do zero. Tanto que nós, no Brasil, né, nós escolhemos fazer a nossa capital num local zerado. Do zero. Do zero, né? Imaginando que agora sim nós podemos ter uma capital planejada. E é uma cidade bastante criticada, né, Brasília, apesar de ser algo muito diferente no mundo, a forma como ela foi conduzida, então ela é um ícone, mas ela não é um bom exemplo de cidade que nós queremos, porque Brasília é extremamente setorizada. Tem a região que só tem hotéis, tem a região que só pode residência, e essa polarização, essa setorização não faz bem. A cidade, humano, né? Exato. A cidade que nós precisamos morar, né, é uma cidade onde nós tenhamos próximo todas as nossas necessidades cotidianas, ou o máximo possível de necessidades cotidianas, que são a padaria, a farmácia, a escola e o trabalho. Aqui em Caxias, a gente sofre muito com a questão da mobilidade, por exemplo, o nosso centro é bastante complexo em alguns horários, às vezes em qualquer horário do dia o centro já está complexo. A gente estranha isso porque não sabe o que aconteceu, né? No meio da tarde. E o que nós até hoje sempre fizemos, né? É uma analogia que eu faço com a tecnologia, né? Que na tecnologia a gente tem o hardware e o software, né? O hardware é a infraestrutura, o software é o que faz com que aquela infraestrutura funcione. Nós aqui, nesse povo empreendedor que nós temos, a gente sabe fazer muito bem o hardware. A gente sabe que dá para duplicar via, que dá para botar corredor exclusivo para ônibus, a gente investe muito em obra, mas esquece do software, né? Então, a pergunta que nós temos que nos fazer em Caxias, além de pensar nessa infraestrutura, é
como a gente pode evitar que as pessoas se desloquem tanto em Caxias e encham esse trânsito da forma que enche. E tenham suas necessidades atendidas no local, né? Exato. Então, nós estávamos falando antes da questão de carros elétricos, outros sistemas, outros modais de transporte e tudo mais, mas nós também temos que pensar como fazer para que as pessoas não precisem se deslocar tanto. E essa diretriz é o que nós estamos tendo no Projeto São Pelegrino, que ele vem originário do MOB, onde nós indicamos a criação de novas centralidades urbanas em Caxias do Sul, e a centralidade urbana nada mais é do que a configuração de uma mini-cidade dentro da cidade. Ah, perfeito. Fazendo com que dentro desse espaço a gente tenha o máximo possível de atividades. Ah, Giovana, nós vamos ter um hospital em cada microcentralidade dessas? Não, nem todas as atividades que tu não usa todos os dias, né? Exatamente. Por isso que a gente diz atividade cotidiana e atividade especial. A atividade especial, ela vai acontecer em alguns pontos da cidade, uma universidade, um hospital, por exemplo. A prefeitura, nós não vamos ter uma prefeitura em cada local. Mas o máximo possível que nós tenhamos as nossas necessidades cotidianas atendidas numa área que seja relativamente caminhável. Nós aplicando esse conceito que hoje tem muitos estudiosos no mundo falando da cidade de 15 minutos, a cidade de 18, de 20 minutos, que é a possibilidade de, a partir da tua casa, tu ir até a tua necessidade, seja a farmácia, seja o teu trabalho, e voltar para casa em 15 minutos. A pé. A pé, esse é um parâmetro. Esse é um parâmetro. Então, é esse tipo de proposição que nós estamos iniciando a fazer em São Pelegrino, só como uma prototipagem. Isso é um modelo que nós queremos criar para que Caxias do Sul reorganize a forma de gestão da sua cidade a partir de centralidades urbanas. Então, o início é São Pelegrino. Que é a primeira que é feita. Isso. Eu te ouvindo falar, obviamente a gente pensa no momento que está vivendo, né? A pandemia acelera essa percepção, né? Essa percepção de que eu não preciso me deslocar, não devo até me deslocar nesse momento tanto, e as pessoas acabaram criando, por exemplo, as lives, as reuniões via internet, né? O Zoom, o Meet aí, e isso melhora? Contribui para o projeto? Com certeza. Na realidade, o que nós propomos sempre é que quanto mais as pessoas concentrarem suas relações próximas de onde moram, maior o senso de pertencimento àquele local e mais fácil de fazer a gestão, por exemplo, num caso de pandemia, né? Perfeito. Agora nós estamos, nos nossos grupos temáticos de trabalho, nós incluímos a questão da saúde como uma estratégia necessária para o planejamento urbano. Pelo que está por vir, né? Então, por exemplo, se nós temos organizado muito bem essa centralidade, sabe-se quantos idosos, quantos diabéticos, quantos hipertensos, se a gente consegue fazer essa organização, não só para a questão da saúde, mas para qualquer coisa. Alguém vai botar um produto, alguém vai instalar um novo negócio imobiliário e a gente consegue ter essa caracterização bem feita, esses dados muito bem feitos, isso ajuda para uma próxima pandemia nós podermos nos organizarmos melhor diante de uma crise. Sermos mais ágeis, termos um melhor controle e, inclusive, enfrentarmos com muito mais facilidade. Com certeza, com certeza. E entrando nesse viés da saúde, nós temos um médico que é doutor, que está entrando no nosso grupo, que é o Dr. Clayton Macedo, que ele estuda a relação entre a caminhabilidade, que em inglês é walkable, né? Caminhabilidade junto com a questão da obesidade. Eles têm pesquisas no mundo já que fazem a relação. Quanto mais caminhável é a cidade, quanto mais próximas estão as atividades cotidianas, menos obeso e menos diabetes também. Olha que dado interessante. Muito legal. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência eu quero esmiuçar um pouquinho mais, agora sim, o projeto São Pelegrino. Porque ele serve como um modelo, o primeiro projeto aqui, mas um modelo tanto para outras regiões da cidade, como também para o resto do Rio Grande do Sul aí, porque tem várias cidades que poderiam adotar esse modelo. A gente volta em seguida. Voltamos com o Jogo do Poder Notícia Sul. Hoje a gente recebe aqui a doutora Giovana Ulian,
que é engenheira civil, doutora em urbanismo também, e é diretora do IDEMER, que é o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional. Falavam sobre o projeto de São Pelegrino, sobre essa questão de centralidade, sobre como as cidades precisam se reinventar, e cidades inteligentes não são só cidades com obras, segundo trouxe a Giovana para a gente começa a entender que só fazer obras sem as pessoas se apropriarem delas é como fazer uma praça muito bonita que ninguém vai, né? E aí ninguém entende o que aconteceu, e a praça estava lá e estragou e era lindo no projeto. Como Brasília que ela citou. Isso é bem interessante. Vamos falar do projeto para que o nosso telespectador possa entender direito. O projeto São Pelegrino começou como, qual era a ideia, quais são as etapas, em que fase está? Vamos lá, conta pra gente aí. Eu gosto sempre de dizer que o projeto iniciou dentro do MOB Caxias, que é um movimento Mobilização por Caxias, quando dentro da Câmara de Atração e Retenção de Investimento nós nos fizemos a seguinte pergunta: como através do desenvolvimento urbano podemos atrair e gerar novos negócios? Perfeito. E a proposta, como coordenadora de uma Câmara Técnica que se chamava Urbanismo, nós propusemos que Caxias do Sul deveria conduzir o planejamento urbano a partir de centralidades urbanas, que é esse olhar dentro da cidade que nós temos, de perceber que existem algumas regiões da cidade que podem se transformar numa centralidade urbana, uma mini cidade dentro da cidade. Então essa foi a proposição que nós fizemos dentro do MOB. A partir disso nós criamos um grupo paralelo, liderado pelo IDEMER, como tu já citaste, que começou a pensar uma dessas regiões, escolhemos uma dessas regiões, que é a região de São Pelegrino. É importante dizer que não é o bairro São Pelegrino, é a região. Ela envolve 7 bairros, pedaços de 7 bairros, né? E que nós escolhemos São Pelegrino porque São Pelegrino abriga mais elementos que demonstra que São Pelegrino está mais próximo de se transformar numa centralidade urbana. Ah, perfeito. Já foi o centro original de Caxias, onde o trem chegou, abriga uma grande quantidade de habitações, construções históricas, patrimoniais. Tem a Estação Férrea lá, que é um local emblemático em Caxias do Sul. A Igreja São Pelegrino, que é, eu acho que o ponto turístico mais importante de Caxias. Já tem um equilíbrio muito interessante entre comércio e serviço, já tem uma dinâmica urbana interessante, e que nós entendemos que a partir do momento que nós incluímos mais elementos, que a gente dinamize mais aquele espaço, ele passe a se transformar numa unidade com uma certa autonomia dentro da cidade. Ou seja, que as pessoas consigam morar, estudar, trabalhar, ter lazer dentro de um espaço relativamente caminhável. Então, a fase número 1 do projeto, a fase 0 do projeto foi dentro do MOB, a fase número 1, então, foi a fase que nós chamamos de projeto Viva São Pelegrino, que foi o projeto, foi uma fase conduzida junto com o Vivacidade, que é um movimento que tem aqui em Caxias, o qual a gente sempre agradece, e eles podem ser nossos parceiros em outras situações, com certeza, Perfeito. Em outras centralidades. Tem a Maesa chegando aí, né, que é uma outra centralidade. Temos, né? A Maesa. Inclusive, quando nós iniciamos a pensar Caxias, nós pensamos pela Maesa. Até. É natural. Como a Maesa sendo a primeira, mas porque São Pelegrino é o centro original de Caxias, nós entendemos que a primeira centralidade deveria ser E está mais Caxias. preparado, né? Como tu disse, tem mais elementos prontos, né? Exato. Então a fase número 1, que é a fase de ativação, que se chamou Projeto Viva São Pelegrino, Viva São Pelegrino, a fase 2, que é a fase que nós estamos agora, que é Projeto São Pelegrino, que nesta fase 2, então, nós precisamos desenhar, nós precisamos definir aonde vai verticalizar mais, aonde vai ter via... Perfeito. Exclusivamente de pedestre, caminhável, né? Aonde nós vamos ter mais praça, onde nós vamos mudar, por exemplo, as fachadas. Essas definições urbanísticas e arquitetônicas estão sendo conduzidas neste momento, e eu acredito que até o final do ano que vem a gente consiga finalizar essa fase de projeto, porque como nós somos um grupo de voluntários, nós fazemos tudo isso no tempo que dá. No tempo que sobe. Porque é natural. Natural. Então, a gente entende, também a pandemia nos atrasou um pouco. Esse ano a gente teve movimentos, mas não da mesma forma que nós gostaríamos.
E então até o final do ano que vem, já alinhado com o novo prefeito de Caxias, sim, natural. Nós possamos concluir essa fase de desenho, de definição de desenho urbano. Esse projeto já foi apresentado para os candidatos a prefeitos numa fase agora, antes da eleição. Nós aproveitamos o pleito para fazer essa conversa com todos. E a gente espera que os prefeitos se comprometam, né? Isso é um apelo, acho que de toda a comunidade, que se comprometam com esse projeto, porque afinal é feito de voluntários. Exato. E é feito para Caxias do Sul, independente da cor partidária. Nós tivemos a sorte de conseguir reunir dos 11 candidatos, 10 candidatos no nosso evento, quando nós apresentamos a ideia, o conceito, porque nós lutamos muito contra o desconhecido. Claro. As pessoas ainda não sabem e por não saber, às vezes fazem conceitos errados aí sobre o projeto por desconhecimento. E é algo muito inovador o que nós estamos propondo a nível de Brasil. Essa iniciativa nossa já acontece em outros locais do mundo. Eu tive a sorte de ir para Vancouver e passar 30 dias em Vancouver, uma cidade do Canadá, onde eles fazem isso. É a estratégia de muito tempo já para o desenvolvimento urbano. Não é à toa que o Canadá tem a qualidade de vida que tem. Vancouver foi eleita várias vezes a melhor cidade do mundo para se viver. É uma cidade inclusiva, uma cidade maravilhosa. As pessoas aceitam todas as etnias que queiram estar por lá. Né? E Vancouver tem essa coisa de trabalhar por centralidade urbana. Para tu teres uma ideia, em Vancouver eles não têm um plano diretor da cidade inteira como a gente tem aqui. Eles têm os planos das centralidades. Porque cada região da cidade tem uma característica diferente. Então eles têm um plano diretor dessa centralidade. Plano diretor de cada. Mini plano diretores. A única coisa que conecta tudo isso é a questão da mobilidade, que daí sim precisa ser pensado isso juntos. Sim, como ligar os núcleos, né? Exatamente. Mas aqui no Brasil isso ainda não está acontecendo da maneira como nós estamos propondo. Então, nós estamos lutando contra o desconhecido para que as pessoas entendam que nós não estamos privilegiando pobres ou ricos, nós estamos tentando incluir uma nova forma de olhar para a cidade, de fazer a gestão da cidade e fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida dentro desses espaços que seriam essas mini cidades dentro de toda a cidade. Olha só, e normalmente quando a gente olha, eu sou muito ligado à área comercial, então a gente pensa em venda. O que é venda? Como que tu vende isso para as pessoas, né? Não estamos nem falando a questão construção civil, até porque faz parte de uma pequena parte do projeto aí. Como que tu vende isso? E se você já tem alguma pesquisa de estratificação, quem são as pessoas que moram em São Pelegrino, quais são as faixas etárias, quais são as classes sociais, como é que elas interagem, e isso influencia muito o projeto, né? Sim, nós temos alguns indicadores já levantados, nós até estamos para assinar com o município agora um convênio entre o IDEMER e o município para que a gente possa fazer troca de informações. Perfeito. Existem dados que só o município tem claro. E que nós precisamos analisá-los, por exemplo, quanto está construído em São Pelegrino, quanta verticalização tem em São Pelegrino, só a prefeitura sabe disso. Nós poderíamos ir lá, quadra a quadra, mapear, enfim, mas a prefeitura tem já isso pronto, né? Então nós estamos vivendo esse processo também de convênio entre o IDEMER e a prefeitura, o município. Mas o que nós sabemos de São Pelegrino? Nós sabemos hoje que tem aproximadamente 14 mil pessoas que moram nesse local. Ótimo. Nosso projeto entende que podemos chegar a 26, 28 mil pessoas morando nesse espaço, sem arranha-céu, sem prédios super altos, né? Basicamente aproveitando muitos terrenos baldios, indústrias desativadas e casas, né, mais horizontais que se pode verticalizar, porque o nosso entendimento com relação à ativação econômica, os novos negócios, que é a origem lá do MOB todo que eu expliquei antes, ele só se mantém de pé se tiver concentração de pessoas. Então, há uma diretriz minha pessoal como técnica e também que nós estamos dando no projeto é que nós temos que espalhar menos a cidade e tentar verticalizar mais a cidade. Se apropriar da cidade que a gente tem, que já tem pavimentação, já tem infraestrutura, já tem a estrutura urbana necessária e aí incluir mais pessoas a morar. E em São Pelegrino, na região que nós estamos estudando, existe uma alta concentração de renda. Mora nessa região pessoas com mais poder aquisitivo e mora nessa região pessoas com mais idade.
O indicador Sim, esse é o indicador, né? O indicador que nós medimos é um indicador, um indicador internacional, que é a proporção entre pessoas com mais de 65 anos com pessoas com menos de 15 anos. E esse indicador demonstra que existe uma população mais velha nesse local. Só que olha que interessante, nós entendemos isso, é o que existe no local. E nós, a partir de uma pesquisa de percepção do ambiente construído, que o PPGA da UX fez, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração da UX fez, onde ele perguntou para quase 400 pessoas que estavam dentro da região quem que gostaria de morar em São Pelegrino. E muitos jovens gostariam de morar em São Pelegrino. A maioria das pessoas que disseram eu escolheria São Pelegrino são jovens. Então, olha que interessante, a gente tem uma população mais idosa que mora e nós temos jovens que querem morar para poder fazer o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, se nós entendermos melhor a cidade que temos, nós conseguimos induzir para que ela fique melhor. Olha só que interessante. Até porque a questão do jovem, eu entendo que, até porque ela já tem uma certa característica de centralidade, o jovem gosta disso. Gosta. Tem uma questão de vida noturna, tem a questão da própria universidade que está ali e tal, mas em tudo, em qualquer lugar, equilíbrio é a palavra. Seja em idade, seja em renda, seja em... o que tu imaginar de diversidade, de complexidade, é o que a cidade precisa. Então, a concentração de renda me diz o seguinte, que é uma oportunidade de incluir habitação social nessa região. Habitação com um viés mais social, que não é levar favela, não é nada disso. É fazer algo de qualidade para quem tem menor renda, que só tem opção na periferia da cidade. E que pode, inclusive, interagir e trabalhar ali. Perfeito. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para falar um pouco mais sobre a questão do projeto em si e explorar mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que quem está assistindo na sua cidade pode levar isso para o seu poder público ou até para uma entidade como o MOB aqui em Caxias do Sul, que possa ser formada aí e comecem a entender essa questão da qualidade de vida com cidades inteligentes, né? Que é muito importante para nós a partir de agora. Fica com a gente volta em seguida. Voltamos com o Jogo do Poder Notícia Sul. Hoje a gente recebe aqui a doutora Giovana Ulian, que é engenheira civil, é doutora em urbanismo, também é diretora do IDEMER. É importante que, falando desse projeto e de tudo que pode ser feito em termos de centralidades em cada cidade, a gente falou da Maesa, aqui em Caxias do Sul, que provavelmente vai se tornar uma nova centralidade, com as suas características, até por ser a gente chama de equipamento, né, de turismo absurdamente grande, uma área de mais de 50 mil metros quadrados lá, com mais de 50 mil metros quadrados de construção. Então, é um caso interessante. Mas a doutora Giovana também está trabalhando num formato que é para montar uma instituição que venha colaborar com esse tipo de projeto, que é o laboratório urbano. E a gente agora quer entender o que é que faz um laboratório urbano. Bom, eu gosto sempre de fazer uma analogia entre o laboratório urbano e o laboratório que nós costumeiramente frequentamos, que é o laboratório de análises clínicas para verificar como está a nossa saúde, como está a nossa doença. O laboratório urbano, ele teria a função de acompanhar a evolução da cidade, acompanhar a dinâmica, o comportamento e associar indicadores, por exemplo, que nós possamos saber onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham e fazer uma vinculação com o congestionamento, que nós possamos entender por que as pessoas preferem mais uma rua do que outra rua para circularem. Então é uma mistura entre dados fixos, né, dados fixos com dados comportamentais, que nós conseguiríamos resolver isso a partir de sensores urbanos instalados pela cidade. Olha só que então, interessante. O laboratório urbano tem a intenção, a partir de mantenedores que conseguiriam estar nos financiando para que nós possamos entregar informação de qualidade para a tomada de decisão, seja por prefeito, quando pensar qual vai ser o próximo posto de saúde, por exemplo, que ele queira instalar, que nós possamos, a partir de dados, de informações, fornecer a indicação de qual é
a melhor região e a melhor localização para que essa infraestrutura urbana se instale. Então, assim, a intenção que nós temos é de que as decisões sejam mais técnicas, mais imparciais, menos políticas. Claro. E que nós possamos também apoiar, por exemplo, a Marco Polo, que não sei se vocês viram recentemente, eles criaram um ônibus elétrico e estão começando a testar. Não tem como testar um equipamento desses dentro de um espaço fechado, tem que testar na cidade. Só que para poder testar na cidade esse equipamento é preciso ter toda uma forma de monitorar para que se possa entender o que ele pode melhorar ou não. Então, e é importante só fazendo uma parte, e não é só para o poder público, não. Toda iniciativa privada vai ter um banco de dados para instalar, para fazer qualquer ação. Isso vale muito dinheiro. É ousado. É muito ousado o que nós estamos querendo fazer, mas nós entendemos que Caxias do Sul tem todas as condições, todos os elementos para ser uma cidade muito melhor. A gente acredita que o próximo prefeito tem que ser um prefeito inspirador, um prefeito que agregue, una, mas que inspire, porque essa potência instalada que nós temos do empreendedorismo, ela pode ser muito mais ousada, ela pode sair do quadradinho, do sempre da mesma forma, do conservadorismo, para que nós nos transformemos numa cidade mais pujante, mas não só em dinheiro, não só em arrecadação, mas em qualidade de vida, em cuidar realmente das pessoas e fazer com que a infraestrutura toda que nós temos, que ela possa reverter isso em saúde, em bem-estar, em respeito e tudo que nós gostamos para a nossa população. Como argumento final, eu te digo o seguinte, fazendo isso, é uma história de volta, é um círculo virtuoso, né? Na realidade, nós acabamos crescendo também financeiramente, vamos dizer, com riqueza, porque as riquezas são geradas, a partir de agora, a partir desse século, riquezas vão ser geradas de formas diferentes. Com certeza. E essa é uma das formas preponderantes. As pessoas estando bem, elas tendem a ser mais produtivas, tendem a produzir melhor, tendem a ser mais criativas. Qualidade sempre mais que quantidade e equilíbrio também são dois ingredientes dessa receita muito importantes. E é um argumento importante, inclusive para gerar riqueza. Giovana, obrigado pela tua participação aqui. A gente teria muito mais para explorar, com certeza já está convidada para estar conosco aqui nas próximas vezes. Nós agradecemos aos nossos telespectadores a sua audiência e continuem conosco aqui na Rede CNT Rio Grande do Sul.